Olá, eu me chamo Solane Carvalho e sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje, nós estamos trazendo um tema muito interessante, muito pouco falado, mas muito importante de ser abordado, que é a disfonia e a disfagia na policondrite recidivante. Mas, afinal, o que é policondrite recidivante? Para os que estão nos ouvindo e não conhecem, a policondrite recidivante é uma doença autoimune, rara, que causa uma inflamação sistêmica, destrutiva e recorrente de cartilagens, afetando também tecido conjuntivo. Hoje, nós temos o prazer, a honra, a alegria de estar recebendo uma pessoa muito querida, muito especial, uma fonoaudióloga, especialista em gerontologia, neurociências e disfagia. Neriana Rocha. Muito prazer, Neriana. Muito bem-vinda. Muito prazer, eu agradeço imensamente o convite. É um tema que a gente precisa realmente divulgar, difundir, tornar mais conhecido, né? Tanto a policondrite como a fonoaudiologia e o trabalho em conjunto desses dois. Com certeza, Neriana. Inclusive, é um tema que é muito pouco abordado, eu ainda não vi no Brasil ninguém abordar disfonia e disfagia na policondrite recidivante. Isso. Que bom que a gente vai falar. Sintomas bem comuns, né, na doença. Sim, sim, sim. Muito importante estar abordando esse tema, não somente para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde, que muitas vezes têm dificuldade em diagnosticar ou reconhecer determinados sintomas, né? Isso, exatamente. Pois é, muito bom estar tratando esse tema, agradecemos muito a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, precisando, próximas vezes estarei sempre disponível. Obrigada, querida, muito obrigada. Bem, gente, mas, Neriana, vamos começar por uma parte que eu acho que é curioso a gente perguntar isso, mas muitas pessoas não sabem. Afinal de contas, o que é fonoaudiologia? Do que trata Exatamente. Essa especialidade? Isso, Solane. A fono é a ciência que estuda a comunicação humana e a deglutição. Ela vai da prevenção, da habilitação e da reabilitação desses dois quesitos, da comunicação humana no total e da parte da deglutição, desde o aleitamento materno até a fase adulta e dos idosos, certo? Na fono, nós temos 14 especialidades. Nossa. Eu até anotei, que é para não esquecer nenhuma. Que é a audiologia, que a gente trata da audição, a linguagem, a voz, a motricidade orofacial, onde a gente vai estudar os músculos, a saúde coletiva, a disfagia, a fonoeducacional, gerontologia, fono neurofuncional, fonoaudiologia do trabalho, neuropsicologia, fluência, que é onde a gente vê mais a parte de gagueiras, a perícia fonoaudiológica e a fono hospitalar, que foi uma das últimas especialidades recentes incluídas no nosso conselho. Nossa, que bacana, viu? Quantas possibilidades de intervenção, né? Exatamente, é uma ciência bem ampla, relativamente nova ainda, por isso que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de ainda entender o que é que a fono faz, o que é que o fonoaudiólogo faz. Agora nós estamos ganhando mais espaço, a gente está conseguindo mostrar, mas aqui veio, né? O que é que a fono faz, o que é que nós somos capazes. E o quanto essa especialidade é valiosa. É valiosa. Isso, importantíssimo, desde a saúde do bebê até a saúde do idoso. Com certeza, principalmente nesses pontos, nessas manifestações que nós vamos tratar hoje. A disfonia e a disfagia. Mas, afinal, o que é disfonia? A disfonia é toda alteração que pode acometer o trato vocal e alterar a produção natural da voz. Então, por exemplo, a rouquidão é um tipo de disfonia. Ótimo. Tudo que altere a produção vocal fecha no significado de disfonia. Enquadra como disfonia, né? Enquadra como disfonia. Isso. Fraqueza na voz.
fraqueza, flacidez de prega vocal, a rouquidão, como eu já falei. Ótimo, ótimo. Então, disfonia são alterações na voz, não é? Exatamente, no processo de produção vocal. Tudo que alterar esse processo natural é uma disfonia. É uma disfonia, perfeito. E Neriana, o que é disfagia? A disfagia é bem simples. É qualquer alteração ou dificuldade que você tenha para engolir, certo? Se tiver uma alteração de funcionalidade da deglutição, é disfagia. Nós temos disfagias a deglutição tem algumas fases, né? A fase preparatória oral ou antecipatória, a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. A fono só trata até a parte faríngea. Sim. A parte esofágica já é médico, porque é um tratamento cirúrgico. Qualquer alteração de deglutição no esôfago, o tratamento é cirúrgico, então é a parte médica. A fono vai até a faringe. Então, qualquer alteração em algumas dessas fases da deglutição é uma disfagia onde a gente atua. E quando você fala em fases da deglutição, você está se referindo, por exemplo, quando eu coloco o alimento na boca, quando eu mastigo, quando eu engulo, todas essas etapas, né? Só que vai desde o pensamento em comer. A fase antecipatória oral, ela vai desde o meu pensamento em comer, a minha vontade de comer, o meu desejo, o talher, o copo, a preparação do ambiente, tudo isso vai estar dentro da fase de antecipação, a fase antecipatória oral. A partir do momento que eu coloco o alimento na boca, é a fase oral, propriamente dita, certo? E quando vai perto da deglutição, um pouquinho mais aqui atrás, é a fase faríngea. A postura para comer está na fase... A postura antecipatória. Antecipatória, né? Isso. Eu me lembro, eu estou trazendo essa questão porque eu já tive problemas de deglutição e na avaliação, uma das questões que a fono abordou de imediato foi a minha postura para engolir, né? Eu estava com dificuldade, então, inconscientemente, você faz uma manobra para facilitar aquela deglutição, né? Isso, exatamente. E, Neriana, por que nós estamos falando em disfonia e disfagia na policondrite recidivante? Como você falou, a policondrite ela é uma inflamação que atinge principalmente as cartilagens. E as estruturas que envolvem a disfonia e a disfagia são compostas também por cartilagens, músculos e cartilagens. Então, o paciente com a policondrite, com o diagnóstico de policondrite, ele vai ter problemas tanto de voz, quanto pode ser que tenha também de deglutição. Voz, provavelmente certeza. A deglutição, em alguns casos, sim, em alguns casos, não. Justamente, Neriana. Inclusive, assim, o motivo de eu ter procurado você, né, para que a gente fizesse essa live, foi por perceber no grupo que eu coordeno vários relatos de rouquidão, não é? A gente já sabia da rouquidão ligada à estenose traqueal, mas me surpreendeu também relatos de disfagia, pessoas relatando muito engasgos, né? Então, em função disso aqui. Isso. Porque a policondrite, além da estenose, ela pode causar edemas na parede da traqueia e o espessamento dessa parede da traqueia também. Então, os edemas nas cartilagens, que vem junto com a inflamação, pode causar a disfonia e a disfagia. Muito, muito bom falar sobre isso, porque geralmente a gente pensa na estenose, mas até a inflamação tem etapas, não é, Neriana? Exatamente. Até a inflamação. A cicatrização da inflamação também é importante, porque dependendo de como essa cicatrização vem acontecer, vai causar problemas também. Verdade, verdade. Então, Neriana, começando essa questão, abordando um pouquinho a questão da estenose, né? Vamos falar um pouco de diagnóstico agora, da disfonia e da disfagia. A disfonia pode estar presente
como sintoma da estenose traqueal? A disfonia, sim, porque a estenose é uma redução da luz da traqueia, né? Estreitamento, né? Estreitamento da luz da traqueia. Para a gente produzir a voz, o ar sai dos nossos pulmões, passa pela traqueia, chega nas pregas vocais, vibra as pregas vocais e a gente tem a produção do som, certo? Como tem essa estenose na traqueia, com a redução da luz da traqueia, vai sair menos ar. A produção sonora vai ficar prejudicada justamente por causa dessa redução de ar. Então, pode ser uma voz mais fraca, uma voz mais baixinha, uma voz mais grave, a rouquidão. A gente tem alguns sintomas ligados a essa questão de redução de ar, de passagem. A redução do ar vai fazer com que as pregas vocais vibrem menos. Então, vai causar disfonia, com a fraqueza, com a redução da qualidade vocal, com a rouquidão. O estridor também é bem presente na estenose. O estridor também, exatamente. Dependendo do grau da estenose, né? Dependendo do grau da estenose. É verdade. A gente vê bastante... um grau muito grave, muito severo, a gente quase que não vai ter produção vocal. Uhum. Entendi. Quase não vai ter voz, né? Solane, você está me ouvindo? Travou. Oi, querida. Oi. Estou aqui. Pronto, voltou. Agora voltou. Obrigada. Que bom. Então, as coisas, os desafios das aulas online. Isso acontece. Acontece. Neriana, por favor, a disfagia... a gente já viu que ela pode estar presente como sintoma, a disfonia pode estar presente como sintoma da estenose traqueal, e a disfagia? A disfagia pode estar presente também como sintoma da estenose traqueal? A disfagia pode estar presente, nem sempre ela vai estar, porque ela vai depender muito do grau dessa estenose. Se a estenose for um grau muito severo, ela pode causar uma incoordenação pneumofonoarticulatória, que é a incoordenação do respirar com o ato de engolir. Então, a disfagia vai estar presente nessas situações. Mas não é uma regra. Pode ser que sim, pode ser que não. Nem sempre nós vamos ter um paciente com policondrite que apresente a disfagia. Depende muito do grau da estenose e da dificuldade dessa incoordenação pneumofonoarticulatória. Perfeito, é isso mesmo. Neriana, a disfonia na policondrite recidivante, isolada de outros sintomas, tais como insuficiência respiratória e estridor, pode ser isolada, né? Sintoma de estenose traqueal ou apenas o conjunto de sintomas aponta nesse sentido? Ela pode vir como sintoma isolado, justamente pelo que a gente falou, pela redução do fechamento da luz da traqueia. Então, dependendo do tamanho da estenose, novamente, dependendo do grau da estenose, e dependendo do tamanho desse fechamento, dessa redução da luz, a disfonia pode ser um sintoma isolado. Uhum, entendi. E aí a gente também está se referindo também a edema, né? A edema, ao espessamento da parede, às inflamações. Aí é importante sempre a gente ficar atento, quadros de disfonias que vêm e vão sem nenhuma causa que você suspeite, né? Sem nenhuma suspeita de outras causas. A gente já ficar atento, porque pode ser uma policondrite. Apesar de raro, acontece. É verdade. Assim, sem estar com uma estenose muito acentuada, acontecer isso, né? Uhum, sim. Pode ser um edema, uma inflamação começando. Pode ser o edema durante a inflamação, que a inflamação a gente sabe que ela vem e vai, né? Tem períodos que está mais inflamado, tem períodos que está melhor. E nesse período de inflamação, você pode ter a disfonia. Ela é bem frequente no grupo, as pessoas relatam bastante, né? E a gente está falando aqui de disfagia, disfonia. A disfonia pode estar presente em outras doenças também, né, Lívia? Sim, pode. Nas mais comuns são refluxo, são as alergias, as gripes, o mau uso vocal para quem trabalha com a voz,
tem também pode ter disfonia também, nos tumores de região de laringe, nos cânceres de cabeça e pescoço, tumores benignos também pode causar disfonia. Essas são as causas mais comuns, as doenças mais comuns onde se aparece a disfonia. É importante falar nisso, porque ainda que essas pessoas, nós tenhamos a policondrite recidivante, sejamos portadores dessa patologia, ao apresentar um sintoma, é preciso sempre investigar, né? E considerar outras possibilidades também, né, Lívia? Exatamente. Não é? Porque a gente tem que investigar as possibilidades, né? Exatamente. Tem que investigar, é importante. Exatamente. Né? Não é assim, por exemplo... Pode falar. Até porque o diagnóstico precoce, quanto mais cedo você diagnosticar, melhor será o tratamento, melhor será o prognóstico. Com certeza, com certeza. Não é? E quanto à disfagia, quais doenças ou distúrbios podem apresentar disfagia também como sintoma, Nerina? As mais comuns são as doenças neurológicas, como o que está em alta agora, os AVCs, muita gente tendo AVC, pessoas jovens tendo AVCs, né? O Alzheimer, o Parkinson, a ELA, esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla. A síndrome pós-poliomielite, que é a patologia que também pode causar. Exatamente, pode causar. Os cânceres de cabeça e pescoço também é muito comum a disfagia nessa situação. Qualquer tumor em região oral, em região de laringe, em região de faringe, mesmo benigno, também vai causar disfagia, né? E em situações mais raras, como a policondrite, também pode causar disfagia, a disfonia. E uma coisa que a gente ainda não falou, que na gravidade da doença, ela pode atingir o nosso ouvido interno, então pode causar alterações auditivas também. Com certeza. Com certeza. Isso não tem a dúvida. Infelizmente, a gente entende que a policondrite precisa ser abordada de uma forma multidisciplinar. Até nesse sentido, nós temos um reumatologista, mas precisamos sempre estar, eu pelo menos busco sempre estar com o oftalmo, porque os olhos também podem ser afetados. Exatamente. O otorrino, né, porque a gente vê garganta, nariz, né? E orelha, né? A orelha é um dos primeiros sinais da policondrite, não é? Costuma ser. É o mais frequente. Mas hoje mesmo, por exemplo, um rapaz me procurou pelas redes sociais e me disse minha policondrite começou com costocondrite, que é uma inflamação do externo, do osso externo, com a cartilagem aqui, né? Então, é menos comum. Dói, né? Ele sente a dor. Dói muito. Né? Eu já tive, Neriana, dói bastante. É uma inflamação. Dói bastante mesmo. Ela não costuma ser de grande gravidade, a costocondrite, mas é muito dolorosa. Então, assim, frequentemente, o sintoma clássico da policondrite é a inflamação das duas orelhas, né? Seja ao mesmo tempo ou de forma alternada, poupando o lóbulo. Mais na cartilagem mesmo, né? É só cartilagem mesmo, né? Nosso problema, o foco da policondrite é a cartilagem, né? Colágeno, né? Tipo 2. Por isso que você falou agora, da importância da equipe multi, né? Para a gente tratar como um todo. Não adianta só tratar uma coisa, se vai aparecer sintomas e dificuldades em outras áreas também. Então, é importante a gente tratar o todo. Pois é, muito, muito importante, muito importante. Ainda falando sobre diagnóstico, diante de engasgos da disfagia, que exames eu posso fazer, Liliana? Olha, Solane, eu gosto muito de pensar assim, que a clínica ela é soberana. Eu ouvi essa frase uma vez e gravei para a vida. Porque realmente a avaliação clínica feita por um profissional especializado, ela vai lhe dar esse diagnóstico sem necessitar de exames.
Um profissional, um fono, um otorrino. O otorrino é um parceiro nessa situação. A gente sempre tem que trabalhar em conjunto com o otorrino. Então, o otorrino, o fono, eles são capazes de diagnosticar sem exames. Mas nós temos alguns exames, inclusive, feitos por fono e otorrino juntos, que é a VED, a videoendoscopia da deglutição, a videodeglutograma e a videofluoroscopia da deglutição, que são exames por rádio, né? Como se fosse um raio-x, o paciente vai lá, vai comer durante o exame e ele vai estar sendo observado pelo raio-x, pelo otorrino e pelo fonoaudiólogo. Eu já fiz a videoendoscopia da deglutição. Da deglutição. Entra, né, pelo nariz uma cânula. Fica aqui. Você engole líquido, mastiga e gelatinoso também. A videoendoscopia é o exame mais comum que a gente tem atualmente, né? Ele tem alguns pontos negativos, mas é um exame muito bom, que dá já uma base muito boa para a gente preparar a terapia daquele paciente quando a gente não consegue resolver tudo durante a avaliação. A videofluoroscopia é o que a gente tem de mais top no momento, porque a gente consegue observar o paciente desde a fase preparatória oral até a fase esofágica. Então, é um exame que pega todas as fases da deglutição. A gente vai saber exatamente onde é que está acontecendo o problema. E esse exame, como é feito, Miriam? Esse que é do raio-x, que você vai se alimentar, e através do raio-x, o fono e o otorrino vão observar todas as fases da deglutição. Com contraste, né? Contraste. Ele tem esse ponto negativo, porque o paciente tem que utilizar o contraste. E nem todos os pacientes podem utilizar o contraste. Mas aí, no caso, a vídeo é perfeita também. A VED, né? A videoendoscopia da deglutição também pode ser realizada sem nenhum problema. É verdade. E é um pouquinho invasivo, mas não é nada demais. Não é nada muito ruim, não, né, Solange? É suportável. Eu já fiz alguns desses exames, eu já fiz. Eu já fiz também no período da faculdade, faz um tempinho, mas eu ainda me lembro. É claro que a gente sabe que é um pouco invasivo, mas não dói, nada disso, né? Um cômodozinho, né? Passa rápido. É muito cômodo. É necessário, né? A gente está aí diante de uma questão que a gente sabe que precisa, né? Não é, né? De vez em quando é necessário, nem sempre a gente consegue fazer isso. E, Miriana, falando... Muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico. Muitas vezes a gente consegue fechar o diagnóstico. Ai, que pena. Ai, que pena. Miriana congelou. Gente, coisas da internet, né? Miriana, você me ouve? Ela vai entrar de novo, gente. Vamos aguardar um pouquinho. Infelizmente, essas coisas acontecem, são coisas da internet, né? Esse sinal que cai. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso, né? Vamos aguardar um pouquinho, ela vai pedir provavelmente para entrar de novo. Ela perdeu o sinal, provavelmente. Ah, está entrando. Oi, Neriana. Está mudo. Pronto? Pronto, querida. Estava aqui explicando para as pessoas. Gente, isso é coisa da internet. Isso é assim mesmo. Né? A pandemia, inclusive, salientou muito essas dificuldades, porque muitas pessoas tiveram que lidar pelos canais digitais mesmo, e muitas vezes falha mesmo, isso faz parte. Vamos prosseguir aqui. Né? Experiência. Vamos, o que eu estava falando, Solange, é que nem sempre esses exames é necessário solicitar. Às vezes, como eu disse, só com a avaliação do fono e do otorrino, a gente já consegue fechar esse diagnóstico. Quando os quadros são um pouquinho mais difíceis, tem alguma
algumas coisas que a gente, algum pontinho que ficou aberto durante a avaliação, aí a gente pede esses exames complementares. Mas eles são chamados, inclusive, de exames complementares, porque o ideal é que a gente feche o diagnóstico na avaliação clínica mesmo. E nesse caso, pesa muito a patologia da qual a pessoa é portadora, por exemplo, né? Exatamente. Vai pesar, né? Pois é. Neliana, por exemplo, diante de alterações na voz, né, da disfonia, a mesma pergunta, que exames nós podemos fazer para detectar? É a mesma situação? Se você está sentindo alguma alteração vocal, o primeiro passo é procurar o otorrino. O primeiro passo é procurar o otorrino. Depois procura o fono, e aí vamos tentar, como eu disse, fechar o diagnóstico na avaliação clínica. Se a gente não conseguir, a gente tem a laringoscopia, que é um exame que vai observar como é que estão as pregas vocais, o que é que está acontecendo nas pregas vocais, para fechar esse diagnóstico de voz, da disfonia. Vou repetir, a clínica é soberana e a avaliação pode fechar esse diagnóstico só na avaliação clínica. Eu pergunto para você, porque eu, inclusive, há pouco tempo fiz uma laringoestroboscopia. Laringoscopia. Videoestroboscopia. Sim, temos também. Para as cordas vocais, para ver as cordas vocais. Né? É um exame que a gente pode utilizar para ver se tem fenda vocal, né? Se tem algum nódulo, um cisto, né? É um exame um pouco mais avançado do que a laringoscopia, né? A laringoscopia é o que a gente tem de base, é o exame mais comum, mas aí nós temos outros exames mais avançados também. Esse que eu fiz, né? Videoestroboscopia. Exatamente. Ele vê as cordas vocais, né? E durante o exame, gente, a médica pede que você fale, que você pronuncie, né, as letras lá, o I. Exatamente. Letras, vogais, né, algumas palavras também. Exatamente. A gente tem aqui uma pergunta de uma pessoa do grupo que eu acho que a gente já abordou, se a inflamação na cartilagem da traqueia pode causar rouquidão. A gente já viu que pode, né? Como detectar essa inflamação na cartilagem da traqueia? Aí você abordou a questão da clínica, né? Na clínica, mas aí para a gente observar através de exames as inflamações na traqueia, a gente usa a tomografia computadorizada. Para a gente ver a estenose, para a gente ver edemas, para a gente ver o espessamento de parede de traqueia, nessa situação vai ser a ATC mesmo, a tomografia. Em casos mais avançados, a broncoscopia, né? Também, né? Broncoscopia também, exatamente. Porque, por exemplo, a tomografia é muito bom para É verdade. Só é muito invasiva, mas você precisa realmente até fazer sob anestesia, né? Exato. Mas a tomografia também não é muito bom, não, né, Salane? Não, eu fiz há pouco tempo. Fiz há pouco tempo, mês passado eu tive disfonia e precisei fazer. Já melhorei, né, como todos estão vendo. Felizmente estou ótima, graças a Deus estou ótima, mas eu estive com bastante alteração de voz. Vamos agora falar, né, Meriana, sobre o refluxo gastroesofágico. Primeiro, acho importante a gente falar o que é isso, né? Porque a gente fala assim, refluxo gastroesofágico. O que é esse refluxo, né, gastroesofágico? O refluxo ele é a volta do ácido estomacal pelo esôfago, né? Quando a gente não consegue fechar os esfíncteres esofágicos e aí o ácido que está lá no estômago, que é para ajudar na digestão do alimento, ele retorna pelo esôfago e pode chegar até a boca. Nos casos mais graves de refluxo, ele vem até a boca, né?
E aí, esse percurso que esse ácido faz, ele vai inflamando essas estruturas, inflama Queima, né? esôfago, queima, inflama esôfago, inflama faringe, Cordas inflama vocais, laringe. né? Exatamente. Tem pessoas que, inclusive, quando está associado com a disfagia, ela pode aspirar esse ácido e aí a gente pode ter pneumonias graves, porque queima e vai até os pulmões. Então, é uma situação bem grave mesmo, que a gente precisa realmente de um tratamento eficaz. A pessoa siga todas as orientações, porque eu sinto que a gente não dá ao refluxo o seu devido valor. É verdade. É Hoje verdade. em dia é muito comum, a maioria das pessoas apresenta algum grau de refluxo, então está meio que banalizado, mas o refluxo pode ser uma coisa muito séria, pode causar sérios problemas nessas estruturas. Muitas vezes a gente nem percebe que tem, né? Eu estou falando isso porque Exatamente. pode ser a causa também de muita disfonia e disfagia, né? Pode sim, Não ele pode? causa as duas coisas, pode. Ele é causador das duas coisas, tanto das alterações vocais quanto de disfagia, porque ele vem realmente inflamando todas as estruturas envolvidas nesses dois processos. É terrível, Então, terrível. Eu vi certa vez uma imagem de cordas vocais que sofreram muito com esse refluxo, né? E realmente queima, né? queima. Causa É um dano. ácido, É um é ácido, um né? ácido, é um ácido. E, E e aí, sim, pode continuar, pode falar. tá. Qual o exame que para detectar esse refluxo? A gente procura o otorrino, né? Primeiro, procura o otorrino. E aí ele vai passar exames como, por exemplo, a endoscopia, que é o que a gente tem de mais comum, que é o exame que a gente vai realmente colocar a câmerazinha e vai percorrer todo o caminho do alimento até o estômago para a gente ver como é que tá essas estruturas. Uhum. E se há presença de refluxo. Você diz assim para a pessoa procurar o otorrino, porque, digamos, ela está com ela está com disfonia e disfagia. Ela estando com disfonia e disfagia causada pelo refluxo, primeiro passo é tratar o refluxo. E aí, esse tratamento de refluxo não é com a fono, é médico, é medicamentoso, é tratamento com o médico. Então, é o otorrino, o gastro, né? A gente pode procurar o gastro também, mas esse caso tratamento médico. Então, a gente tem que procurar primeiro o médico nessa situação, porque a gente tem que curar primeiro o que está causando essa disfonia e a disfagia, que é o refluxo. Então, a gente trata a causa, depois a gente trata os sintomas. Perfeito, entendi, perfeito. Primeiro você precisa diagnosticar, né? Saber exatamente qual é a causa daquela manifestação, né? A disfonia e a disfagia, elas nunca são doenças, elas sempre são sintomas de alguma doença. Então, a gente tem que descobrir primeiro o que é que está causando a disfonia ou a disfagia e tratar aquela causa. É verdade. E é muito importante, né, Neriana, a gente não minimizar isso, porque, por exemplo, algumas pessoas ficam, no meu grupo, eu observo que algumas pessoas relatam a rouquidão como algo assim, quase que tão frequente que a pessoa diz, não, de vez em quando eu estou rouca, de vez em quando eu estou rouca. Ah, eu engasgo mesmo, eu engasgo sempre. A gente precisa não minimizar, porque pode ser sintoma de um problema mais sério, né? E o engasgo é perigoso. O engasgo é muito perigoso. É extremamente perigoso, né? Num engasgo, você pode não conseguir voltar. Eu digo porque eu passei muito por isso, com a minha patologia neuromuscular, por engasgar demais. Certas ocasiões, eu achava que eu não ia conseguir voltar a respirar. São situações perigosas, perigosas, né? E a disfonia também. Você não pode ficar permanentemente com uma rouquidão e achar que tudo bem, né? Normal, Pode ser causas mais graves, como um câncer, Não que precisa do diagnóstico
precoce para ter um bom prognóstico, né? A gente não pode minimizar nenhum sintoma, nunca. É verdade. Porque muitas vezes a gente precisa desse diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, melhor. O tratamento vai ser iniciado, a cura pode acontecer por causa desse diagnóstico precoce. Então, tem que ser levado a sério. A gente tem que procurar saber o que é que está causando isso. Eu costumo muito dizer que a disfagia é a única área da fono que mata, né? Então, se você não procura o tratamento adequado, ou se você não procura um profissional especializado, aquilo pode custar a sua vida. Pode mesmo. Eu já passei por isso, eu quase morri mesmo. É muito perigoso, não se deve brincar com isso. Não se deve banalizar de jeito nenhum, não. De maneira nenhuma. É algo que, assim, e quem engasga com frequência e tem engasgos sérios, sabe muito bem o que eu estou falando. A sensação é de que você não vai conseguir voltar, né? Num daqueles engasgos, você busca o ar e ele não vem. Né? O alimento líquido, seja o que for, fica retido e você não consegue. O alimento pode ficar preso na traqueia, na laringe e obstruir a passagem de ar. E mesmo que seja líquidos, por exemplo, porque o líquido não vai ficar preso na traqueia ou na laringe, né? O líquido geralmente não vai fazer a obstrução de ar, mas ele pode entrar direto no seu pulmão, causar pneumonias de repetição e você pode morrer por uma infecção pulmonar. Por engasgos com líquidos. É terrível, é terrível. E, nesse caso, precisa mesmo de uma intervenção, diagnóstico e intervenção. Falando em intervenção, tratamento, vamos agora entrar nesse ponto, Meriana. Vamos entrar no tratamento, a terapêutica, né? O que nós podemos fazer diante... Já temos o diagnóstico, temos disfagia e disfonia. O que nós podemos fazer como intervenção, né? Algumas pessoas com policondrite, por exemplo, fazem uso da traqueostomia, né? E a voz, em alguns casos, pode ficar prejudicada. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe um tratamento específico para esses casos? Existe o tratamento, e assim, na traqueostomia nós temos duas situações. Quando o paciente vai ficar com essa traqueostomia para sempre, quando ela pode ser retirada, quando ela está ocluída, ou quando ela tem que ficar com o buraquinho, né, o ósseo aberto. Então, nós temos dois tipos de abordagem nessas situações. Quando a tráqueo ela é fechada, o paciente volta à sua produção vocal, às vezes sem alteração nenhuma, e às vezes com pequenas alterações que é corrigido na fonoterapia. Quando a tráqueo ela é aberta, que eu acredito que seja a maioria dos casos dos pacientes com policondrite, porque deve fazer a tráqueo por causa da estenose traqueal. Sim, as tráqueos são em função de estenose traqueal. Então, essa traqueostomia vai ficar aberta. A passagem de ar fica aqui. A gente deixa de enviar o ar superior porque ele sai logo por aqui pelo ósseo da traqueostomia. Então, quase não vai ter produção vocal. E quando tem, é uma voz muito baixinha, porque o ar que sobe é pouquíssimo, ele sai mais pela tráqueo mesmo. Então, a gente tem que pensar nessas situações. A terapia, ela é individualizada. Todo aquele paciente, a gente vai estudar toda a situação clínica daquele paciente e preparar a terapia individualizada, personalizada para ele, certo? Então, a gente tem que fazer todo esse estudo. A gente tem a opção de válvula de fala, se a situação clínica do paciente permitir. É uma válvula de plástico pequenininha que a gente acopla na traqueostomia. E com essa válvula, o paciente consegue fazer a produção oral, a produção de som. Porque o ar vai entrar pela tráqueo, mas não vai sair por ela. Ele vai sair pelas vias aéreas inferiores. Mas aí a gente tem que ver, junto com o otorrino, junto com o médico que acompanha ele, a condição clínica de colocar essa válvula. Porque ele tem que ter espaço de luz na traqueia para esse ar passar para cima. Se não tiver, não
tem jeito. Não tem como instalar a válvula e a tráqueo vai ter que ficar aberta. E aí a produção vocal realmente é mais dificultosa. Entendi. A gente vai ter mais dificuldade nessa produção vocal, porque não está passando o ar pelas pregas vocais, para elas vibrarem. Entendi. Isso vai depender, então, de cada caso, né, Miriam? Tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado. Condição clínica do paciente nessa situação é muito importante. A gente tem que levar em consideração vários fatores. E aí a gente precisa ter o paciente e ver como é que ele está para tentar fazer o melhor possível pela qualidade de vida dele. Uhum. E, Neriana, para a disfonia, né, para pessoas sem traqueostomia, né, pessoas que estão com muita rouquidão, com rouquidão frequente, que tratamento, que intervenção pode ser feita? A gente pode ver com o médico também tratamento medicamentoso, se for edemas de pregas vocais, edemas, inchaços nessa região, alterações nas paredes da traqueia, a gente pode ver com o médico se tem alguma melhora com medicamentos. Uhum. Combatendo a inflamação, né? Combatendo a inflamação, porque às vezes quando você combate a inflamação, a sua voz já retorna normal, né? Passa aquele inchaço, passa aquela situação e as pregas vocais voltam a funcionar normalmente, só com a medicação. E, às vezes não, e aí a terapia novamente é individualizada e personalizada. A gente vai ver exames de imagem, vai ver como é que estão as pregas vocais daquele paciente, vai ver quais são os melhores exercícios. A gente tem um leque de exercícios fonoaudiológicos para tratar a disfonia, para tratar a disfagia, e aí vai depender do caso também, vai depender do paciente, da condição clínica dele. É verdade. Você falou no tratamento para disfagia, né? Era a minha pergunta, essa pergunta que eu tenho agora para te fazer. Quais as formas de intervir terapeuticamente na disfagia? Essa é a área que eu amo de paixão, que eu trabalho diariamente. E, assim, que legal, né, Neriana? Depende muito da doença de base dele, Solane. Depende muito do que causou aquela disfagia. A gente trata, geralmente, a causa. O que está causando essa disfagia? A gente vai tratar a causa. Geralmente, quando é sequela de uma doença neurológica, é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que fazer toda essa conexão cerebral voltar a funcionar como funcionava antes. Mas quando é uma causa mais mecânica, né, que seria o caso na policondrite, não tem nada alterado neurologicamente, são causas de estruturas mecânicas que está fazendo com que ocorra essa disfagia, a gente tem que estudar também o que é que está alterado naquele momento. Dependendo do que esteja alterado naquele momento, em qual fase da deglutição o paciente está tendo alteração, a gente tem também muitas opções de exercícios, de manobras posturais. Às vezes, só uma manobra postural já facilita, você já volta a deglutir melhor, já consegue se alimentar com mais prazer. E aí, volto a repetir, depende muito do paciente. Ai, meu Deus, travou. Do quadro clínico dele. A terapia sempre é individual e personalizada, não serve para o outro paciente. Neriana, ficou com um pouquinho de falha. Se você puder repetir só esse último trecho, que travou. Acho que nós perdemos o sinal. O sinal hoje não está bom, gente. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver se ela retorna. Neriana, você me ouve? Travou, né? Você estava conseguindo me ouvir? Não, parou, congelou mesmo. Agora que... Se você puder repetir... Pois é, por favor. Foi a parte que... A gente estava falando sobre o tratamento, né, para disfagia, engasgo. Pronto. Aí, como eu estava dizendo, a gente vai observar a causa, o que é que está causando aquela disfagia. Se é uma causa neurológica ou mecânica, no caso da policondrite, não tem nenhuma alteração neurológica, a causa é só mecânica.
crônica. A gente tem que observar em qual fase da deglutição o paciente está apresentando essa alteração. E fazer a terapia personalizada, individualizada e intransferível para aquele paciente. O que serve para você, muitas vezes não serve para o outro. Por isso, a importância de procurar um profissional especializado. Ótimo. Nereano, você falou assim, detectar a fase. Aqui, você está se referindo àquelas fases que você falou logo no início. A deglutição. As antecipatória, oral e faríngea. Perfeito, perfeito. São essas fases mesmo, a gente vê na prática que é o que a gente usa, né? Exatamente. Bem separadinho, a gente consegue imaginar bem direitinho todas as fases. É verdade. Você falou na causa. Por exemplo, nas patologias neuromusculares, a gente sabe que é a musculatura que está sendo atingida, né? E causando uma fraqueza muscular, não é isso? A musculatura é atingida, mas a gente também tem um viés neurológico nessa situação. Porque a partir do momento que a musculatura é atingida, o percurso que aquela função fazia até o cérebro, ela fica alterada. Então, a gente tem que tratar o muscular e o neurológico junto. No caso, por exemplo, da síndrome pós-pólio, que é prima distante da esclerose lateral amiotrófica, a gente diz que é prima distante. A gente tem essa desnervação, né, dos axônios, a gente tem uma degeneração por overuse, por sobrecarga, né, nas células motoras, e isso causa uma fraqueza muscular muito grande, né, perdas reais de força, né, enfim, é o que eu vivo também, além da policondrite. Então, isso causa uma fraqueza muscular que muitas vezes leva a engasgos. Por incrível que pareça, você pode ter fraqueza na musculatura, até na língua. Para mim, essa é a realidade do meu dia a dia, né? Eu atendo muitos pacientes com sequelas neurológicas, então isso para mim é muito comum, pacientes com essa fraqueza muscular nessas regiões. E aí, depende, se for na língua, nós temos exercícios para fortalecer língua, nós temos exercícios para fortalecer lábios, nós temos exercícios para fortalecer músculos da mastigação. A língua é um músculo super importante na deglutição. A língua é o faz tudo da deglutição, na verdade. Ela faz tudo da deglutição. Então, a força muscular dela é super importante. Você perdendo essa força, você vai ter uma alteração na fase oral e vai ter disfagia, com certeza. É verdade, é verdade. Eu sei bem o que é isso, sei bem. Mas tem tratamento. É isso que eu ia falar. Eu fiz tratamento por 2 anos e meio, quase 3, né? E melhorei muito, 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 muito. Passei assim, muito tempo sem sentir absolutamente nada e hoje estou bem, está controlado, né? Então, a gente sabe a importância do tratamento, primeiro do diagnóstico, né? A importância de saber o que está acontecendo com o seu corpo. Mais precoce possível. Com certeza. Eu converso bastante com o grupo lá, falo bastante com eles, olha, não minimizem, né? Não minimizem nenhum sintoma, vamos tentar diagnosticar, mesmo dentro da patologia, dentro do que nós temos, mas a gente precisa saber o que está acontecendo com o nosso corpo, ter esse diagnóstico e, então, buscar a intervenção médica que pode realmente ou minimizar, porque muitas vezes a gente não consegue realmente se libertar daquilo para sempre, né? Ou se livrar daquela manifestação, né? Mas a policondrite, nas fases mais avançadas da doença, nas fases mais graves, ela pode destruir as cartilagens. Sim. Então, quanto antes a gente sabe que no Brasil, eu falo muito pelo Brasil porque é a nossa realidade. Um diagnóstico de doença rara é muito difícil. Dificílimo. Muito difícil, muito difícil. Eu participei de um congresso de doenças raras que houve, eu acho que em julho, e o que mais se ouvia a reclamação é da dificuldade
de fechar de doenças raras. Então, quanto mais cedo a gente procurar um especialista, um médico, o que você puder procurar naquele momento para tentar lhe ajudar a chegar nesse diagnóstico, quanto mais cedo você fizer isso, melhor para você. É a sua vida, a sua qualidade de vida. Com certeza. Né? Inclusive, Meriana, em função desse isolamento, dessa informação tão rarefeita, é que eu criei o Policondrite Amigos, né? Esse grupo. Porque quando eu tive meu diagnóstico, eu entendi que a policondrite no Brasil praticamente não tinha nada, nenhum grupo de apoio, não tinha uma associação, ninguém falava na voz, né? Hã? Não tinha voz. Nenhuma mesmo. Então, eu criei esse grupo, ele vem crescendo, as pessoas vêm me procurando. Hoje a gente tem um cadastro nacional de pessoas com policondrite no Brasil. É um trabalho de formiguinha, muito todo dia, mas é um trabalho que aposta na possibilidade, na importância da difusão de informação. Porque quando a gente fala em doença rara, a gente tem um cenário de muita invisibilidade de políticas públicas mesmo. Então, o paciente passa pela dificuldade do diagnóstico, é a primeira barreira, acho que é uma das grandes barreiras, né? Ele saber o que ele tem. Depois ele esbarra com a dificuldade de acesso ao tratamento que ele precisa, porque a grande maioria das doenças raras no Brasil não dispõe de protocolos clínicos, né? Que são essas diretrizes através do qual o Sistema Único de Saúde funciona, né? Para a concessão de medicamento, de tecnologias em saúde. Então, essas pessoas ficam muito abandonadas, muito isoladas e abandonadas. Então, a luta é muito grande, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem se sentido feliz vendo que nas redes sociais já está se falando mais da doença do que antes. Recentemente, o último Congresso Brasileiro de Reumatologia falou na policondrite, falou no meu grupo. Ótimo. Meu grupo foi falado, e isso é muito importante, não é porque meu grupo é importante, porque a gente está falando da doença. Exatamente. A gente está lembrando que essas pessoas existem. Essas pessoas existem e precisam de tratamento e respeito, né? A gente tem que lutar também pela dificuldade do atendimento multiprofissional. Os centros de referência em doenças raras no Brasil, o número é muito reduzido. Isso. É uma situação, uma doença que precisa de um acompanhamento multi. É importante esse acompanhamento multidisciplinar, porque é uma doença que atinge muitas coisas diferentes, né? Então, o paciente precisa ser visto como um todo. É verdade. E a gente não tem no Brasil, por exemplo, se a gente tivesse mais centros de referência em doenças raras, nós poderíamos ter essa perspectiva de um atendimento multidisciplinar, né? Mas porque o número de centros de referência no Brasil é muito pequeno. O credenciamento é um credenciamento que é feito pelo governo federal, ele é muito moroso, muito burocrático. E os centros, e as pessoas ficam assim, tem uma doença rara, e a gente fica assim, é porque é doença rara, é porque é doença rara. Ora, a última contagem fala em cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras. Não é pouco, é muito. Não. No Brasil. Não é pouco. A gente precisa de um olhar diferenciado mesmo. Já precisa acordar para isso. Com certeza, com certeza. Assim, a policondrite recidivante é uma doença, dentro das doenças raras, ela é considerada ultra rara. Olha só, porque a gente tem uma incidência que vai de 1 a 5 pessoas em 1 milhão. Né? E a gente fala de 3 a 5. Eu vi uma pesquisa que era de 0,7 a 3,5 por milhão. Tem gente que fala em 0,7 até 5, porque a gente tem, se você for pesquisar, você vai encontrar desde 0,7, você vai encontrar de 3 a 5, de 0 a 5, de 0, né?
Então, a gente tem que lembrar que esses dados de incidência não são nossos. A gente pega emprestado. Isso. Porque no Brasil já não começa existe, o erro daí. já começa daí. Então, a gente tem uma imprecisão de dados, né? Que é muito preocupante. Por isso, o nosso cadastro nacional... A conexão. O nosso cadastro nacional busca realmente tentar traçar um cenário dessa situação no Brasil, né? Primeiro, sabendo quantos somos no Brasil, né? Enfim, é muito trabalho, muita coisa para fazer, mas a gente está aí com bastante ânimo, trabalhando e acreditando no que faz, né? Sabendo que não é de uma hora para outra, é um trabalho difícil, lento, mas a gente tem avançado. Essa abordagem multidisciplinar é fundamental, Neriana, é fundamental. Aliás, para todas as doenças raras, de forma geral, né? Todas as doenças raras. E a gente tem esperança, né? Enquanto existirem pessoas como você, que vai lá, obrigada. Cria o grupo, vai atrás de divulgar. Isso é super importante também. A gente precisa de mais pessoas assim. Obrigada, Neriana, obrigada. Eu faço parte de um grupo aqui no Rio, que é a Aliança Rara Rio, a ARAR, que agrega várias associações e grupos de pessoas com doenças raras, e a gente diariamente está convivendo com grandes guerreiros, grandes pessoas que lutam todo dia por suas doenças, por seus filhos, ou até pela sua própria doença, né? E a gente acredita que é essa representatividade que faz diferença, né? A gente precisa realmente fazer a nossa parte. Faz toda a diferença. Faz muito diferença. A gente precisa de mais pessoas que façam isso, mais grupos, mais pessoas dispostas a buscar, a correr atrás, porque a gente só consegue as coisas dessa forma. As coisas só deixam de ser difíceis assim. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa dar o primeiro passo. É verdade. Não é porque é raro, isso que a gente vai cruzar os braços e deixar para lá. Não, é raro, é difícil, mas a gente tem que buscar melhorias, buscar espalhar, buscar dar voz a essa doença que não tinha voz. Não. Agora ela tem uma voz. Aqui no Brasil. Agora ela tem uma voz. É verdade, no Brasil. Olha, não é só no Brasil, não, Miriam. Esse trabalho de... Não só no Brasil. Você veja só, Portugal não tem nenhum grupo para pessoas com policondrite. Então, as pessoas de Portugal têm me procurado. As pessoas de Portugal, já tem no meu grupo algumas pessoas de Portugal, porque elas dizem que lá não tem nada. Então, elas têm me procurado informações aqui. Essa facilidade da língua ajuda bastante, né? A gente mantém também comunicação com grupos no exterior, eu mantenho comunicação, né, com grupos nos Estados Unidos, e a gente vai levando, né? Olha, Neriana, um prazer imenso falar com você. Não foi uma aula incrível, maravilhosa, só agradecer a você essa aula, né? Eu tenho certeza que a sua exposição vai ajudar muita gente a compreender melhor o que está sentindo e o que pode fazer e precisa fazer para mudar um pouco esse cenário, né? Não ficar sentindo as coisas e não procurar ajuda, né? Não minimizar os sintomas, né? Isso é muito importante. E o trabalho que você faz é maravilhoso, né? Você faz um trabalho em um ambiente hospitalar, não é? Imagino que você tenha que lidar diariamente com situações bastante difíceis, né? Você trouxe toda essa bagagem que você tem, essa experiência que você tem aqui para a gente, de uma forma tão generosa, a gente só tem a agradecer. Você gostaria de deixar algum contato seu, Neriana? Rede social, alguma questão, para quem quiser te procurar? Solane, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu adorei participar dessa conversa com você. Foi muito importante. Eu já quero vir outras vezes. Que bom! Que bom, Vamos separar a disfonia da disfagia e fazer um dia especial para cada uma delas. Maravilha, maravilha! Vamos fazer. Aliás... Aí eu vou trazer slides para dificultar mais a sua vida. Aí que eu vou ficar aqui, oh meu Deus, cadê?
Não, só dizer que realmente foi um prazer. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem ficou com alguma dúvida e quiser esclarecer alguma dúvida, tem o meu Instagram, que é fono_n de Neriana Rocha, certo? Pode mandar perguntas, pode mandar direct. Lá tem o meu WhatsApp também, o link direto para o meu WhatsApp. Pode ficar à vontade para entrar em contato e tirar suas dúvidas, perguntar o que quiser. E eu estou sempre à disposição, tá certo? Precisando, eu estou. Muito obrigada. Igualmente, Neriana, igualmente. Policondrite Amigos adorou receber você. Vai ser um prazer a gente poder se encontrar de novo, conversar, trocar ideia. Essa ideia que você trouxe agora é super importante, que a gente possa, de repente, realmente só falar sobre a disfonia ou só falar sobre a disfagia. É importante ressaltar também... Oi? Com imagem. É que eu me atrapalho um pouco aqui com esse Zoom, mas a gente dá um jeito, né? É verdade. Muito importante, assim, muito valiosa a sua abordagem, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É importante ressaltar que o que nós trouxemos hoje aqui de conteúdo, gente, é absolutamente inédito no Brasil. Você pode procurar, que você não vai achar um tema, um artigo falando especificamente da disfonia e disfagia na policondrite recidivante. A gente abordou aqui, trouxe aqui um tema muito importante que eu acho que a gente precisa prestar atenção, não é? Porque a gente ouve falar na disfonia e na disfagia com várias causas, mas na policondrite recidivante, pelo que me consta, é a primeira vez que a gente está abordando assim, dentro dessa patologia. Então, foi muito importante. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio. A gente sabe que a policondrite é uma doença bastante rara, né? Então, foi uma honra ter você aqui conosco, viu, Neriana? Conte sempre com a gente. Conte comigo também, tá certo? Muito obrigada. A todos que estão nos assistindo, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente, aprendendo junto com a gente. Conheça o nosso trabalho no nosso site www.policondriterecidivante.com.br. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, nós somos o Policondrite Amigos 2020, no Facebook, Policondrite Amigos, no Twitter, enfim, estamos em todas as redes sociais. Curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Nos ajudem a continuar divulgando essa doença, que é uma doença bastante rara e que precisa dar atenção, não somente para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Neriana. Um beijo, querida. Outro. Tchau.